E aí, galera, como é que vai aí essa ansiedade aí para a galera do nível superior? Finalmente acabou, né, essa maratona de provas. Eu acredito que tenha sido muito desgastante para vocês e foi desgastante aqui para a gente também aqui do Point, toda essa correria. Eu acho que quem está mais ansioso para a saída do resultado tá menos que a gente aqui do Point, tá certo? Quero ver mesmo essa galera aprovada. Não esqueça de me chamar para o churrasco, chamar toda a equipe de professores aqui, tá certo? Ficarei muito satisfeito em estar presente disso aí. Bom, pessoal, primeira maratona foi terminada, finalizada. Agora, não podemos parar, tá certo? Esse aqui é igual a uma ladeira que você vê andando de bicicleta. Se você parar, não tem o que fazer, você cai, tá bom? Nós temos aí a Paraíba agora, que tá para sair o edital. Pernambuco já saiu, tá certo? Vai ter também esse mesmo concurso no Ceará, vai ter da Secretaria da Saúde também, a CESAP, tá? Então esse ano será um ano muito bom para questão de concursos na área da saúde. E nós do Point estaremos aqui para preparar vocês com as nossas turmas, tá? Nós temos turmas aí iniciando, para você que já vem estudando, tem uma turma só de questões na semana, tem um no final de semana, tem um para você também que quer começar a estudar, tem uma turma teórica também, tá certo? Então depois acessa lá o nosso site www.pointdosconcursos.com.br e aí verifica lá todos os cursos. Vamos ter isolados também, português, raciocínio lógico, SUS, EBSER, então tudo para que você possa lapidar bem direitinho a sua aprovação nos próximos concursos, tá bom? Desejo a vocês muito sucesso, muito obrigado por estar aqui conosco todos os finais de semana, olhando, assistindo esse vídeo, tá? E abração para vocês. Boa tarde, concurseiro. Estamos aqui para corrigir, né, a prova da maternidade Januário 5, que aconteceu no dia de hoje, em Natal, nível superior. Talvez seja aí dos concursos da EBSER feito pelo Instituto, né, o IADES, a mais difícil, a mais um pouquinho complexa do que as demais, mas mesmo assim as questões foram bem tranquilas em relação à maternidade Ana Bezerra e o Hospital Universitário Onofre Lopes. Então vamos para a primeira questão. A primeira questão é a questão 16, diz assim: assinale a alternativa que apresenta os órgãos internos de fiscalização da EBSER. Essa questão já batemos aqui várias vezes e ela é muito simples, né? Quando nós dividimos ali o corpo diretivo da EBSER, ele é dividido em conselho de administração, diretoria executiva e os órgãos de fiscalização. Dentro dos órgãos de fiscalização, nós temos o conselho fiscal e a auditoria interna, né? E a questão, pelo contrário, não mostrou nenhuma diretoria, não mostrou nada. E a questão correta da questão 16, a letra assertiva correta da questão 16 é a letra E, Conselho Fiscal e Auditoria Interna. Inclusive, impede de ressaltar que as assertivas da letra A, B, C e D, em momento algum, tratam de algum organismo pertencente à EBSER. Então ficou até bem fácil para o concurseiro fazer essa questão, visto que acho que as assertivas A, B, C, D e E não guardam correspondência com a legislação que permeia a EBSER. Então, questão 16, enfermeira assistencial, né? Estou corrigindo de enfermeira assistencial. A assertiva é letra E. A questão 17, ela caiu tanto na Ana Bezerra, como caiu no UOL e caiu também na Januário 5. Agora com um viés diferente, né? E diz assim: lembrando que a EBSER é uma pessoa jurídica de direito privado, mas por ter o seu capital integralmente da União, ela é uma empresa pública, né? A sua constituição. Então diz assim: acerca da EBSER, é correto afirmar que ela foi constituída. As assertivas A, o assertiva A diz que ela tem foro na cidade do Rio de Janeiro, que não corresponde, né? O foro dela é Brasília. Aí ela diz na letra B que o sede e foro é Brasília, tá certo, mas que ela é vinculada ao Ministério da Saúde, ela é vinculada ao Ministério da Educação. A letra C diz que ela tem personalidade jurídica e direito e patrimônio público. Ela tem personalidade jurídica de direito privado e é uma empresa pública, né? Aí vem a letra D, personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio. A relação patrimônio próprio, ela diz respeito ao patrimônio da União, e de fato é um patrimônio próprio, né? E por último, ela até inicia dizendo que ela é uma empresa unipessoal, que está correto, mas porém ela diz que tem impedimento de possuir dependências e filiais.
a Lei 12.550, o Decreto 7661, são bem claros no sentido que ela pode possuir dependências e filiais em todo o território nacional. A questão 18, então, questão 16, letra E, questão 17, letra D, questão 18, essa foi a mais simples, né? O IADES, algum tempo atrás, colocou uma questão dizendo qual o instrumento jurídico, né, celebrado entre a EBSER, uma instituição federal de ensino superior, e agora ela perguntou novamente, né? Essa parte, inclusive, está no final do regimento interno e trata dos instrumentos jurídicos, né, que a EBSER pode celebrar com as instituições federais de ensino público e instituições congêneres. Então, vejamos. Assinale a alternativa que apresenta a forma de execução das atividades da EBSER. Letra A. Por meio de contrato celebrado entre a EBSER e cada uma das instituições de ensino ou instituições congêneres. Essa é a letra correta. A letra B fala de convênio e a gente verifica, constata, né, que os instrumentos jurídicos postos no regimento interno são termo de adesão e o contrato. A letra C trata de livremente, mas como se trata de uma empresa pública, não pode ser de forma livre. A letra D trata sobre o monitoramento do Conselho Nacional de Saúde. O Conselho Nacional de Saúde ele tem uma participação que é a indicação dos usuários, né, do Serviço Público de Saúde que integra o Conselho Consultivo, é um dos membros. A letra E trata de parceria de convênios estaduais e municipais. Lembrando que a Lei 12.550 ela possibilitou, né, os estados da federação a possibilidade de criação de empresas públicas de serviços hospitalares. Então ficou correto, letra A de amor. Questão 19. Bom, a questão 19 trata da estrutura de governança. Essa questão, inclusive, já caiu no UOL semana passada, né? Também muito simples e trata da forma como é possível a estrutura de governança. Lembrando que a estrutura de governança ela é feita com um superintendente do hospital, um gerente administrativo, né, um gerente de atenção à saúde e, caso seja celebrado um termo de contrato com a EBSER, uma instituição federal de ensino congênero, vai ter um gerente de atenção à saúde e contratos. Pois bem, então de lá, o cargo de superintendente é selecionado por eleição e ele é selecionado por livre nomeação. Os cargos de gerência são selecionados por meio de concurso público de provas e títulos, são de livre nomeação. A letra C trata a expressão até com promessa adequada, quando diz o modelo de estrutura é padronizado, sem a possibilidade de alteração ou diferenciação. Existe essa possibilidade. E a letra D trata a possibilidade do impedimento do superintendente da participação das escolhas de gerente, né? Também está errado. E a questão correta é a letra E de escola, né, que trata os cargos de superintendente e de gerente, são de livre nomeação. Essa é a questão correta. Então, relembrando, questão 16, letra E de escola, questão 17, letra D de dado, questão 18, letra A de amor, questão 19, letra E de escola. E por último, a questão que talvez o concurseiro esteja se perguntando, né? Errei, acertei, mas ela também é muito simples. E trata das atribuições do colegiado que compõe as unidades hospitalares do EBSER. E diz assim, assinale a alternativa que apresenta uma das competências do colegiado executivo das unidades hospitalares administradas pelo EBSER. Façamos assim, vamos verificar as duas questões, as que poderiam ser as respostas, e vamos tratar das outras em que são bem diferentes da que o concurseiro podia ter dúvidas. Vamos para a letra D, promover divergências. Ora, se a EBSER ela celebra o contrato, ela não pode ser divergente, ela tem que ser convergente. A letra C trata sobre administrar curso de saúde. Isso viola o princípio da autonomia universitária esculpido no artigo 207 da Constituição Federal. Vamos para a letra D e trata da palavra fornecer à diretoria executiva da EBSER exclusivamente informações de desempenho individual dos departamentos. Na verdade, a empresa pública, como empresa, ela funciona de maneira harmônica e ela não pode ser independente das suas diretorias, até porque a diretoria executiva ela é composta de todas as diretorias. Ficamos então com as dúvidas, né, entre a letra A de amor e a letra E de escola.
E o que diz respeito à letra E, ele fala sobre auditar. A supervisão ou órgão colegiado não tem finalidade de auditagem, né? Até porque os auditores independentes, a auditoria interna, eles fazem parte, né, do corpo diretivo da EBSER quando trata lá entre os órgãos de administração, corpo diretivo, e uma questão bem simples, né? Até estava aqui na questão da prova do enfermeiro assistencial, quando diz respeito à auditoria interna. Então, o supervisor, a supervisão em relação ao órgão colegiado não tem essa finalidade de auditagem. Portanto, a questão correta está de acordo com o artigo 47 do Regimento Interno, diz respeito a intermediar o relacionamento da unidade hospitalar com a universidade, com a EBSER. Resposta correta, a letra A de amor. Então, vejamos, concurseiro. Questão 16, letra E de escola. Questão 17, letra D de dado. Questão 18, letra A de amor. Questão 19, letra E de escola. E questão 20, letra A de amor. Estamos esperando vocês aqui no Ponte dos Concursos, com sede em Natal, no estado do Rio Grande do Norte, porque está aberto o concurso para Paraíba, né? A EBSER Paraíba, o estado da Paraíba, e venham para cá, para o Ponte dos Concursos, para que a gente possa poder realizar esse interrelacionamento entre o curso e os alunos e vocês possam, né, efetivamente, se não conseguir angariar uma vaga aqui no Rio Grande do Norte, que vocês possam angariar essa vaga lá no estado da Paraíba. Muito obrigado, um bom domingo para todos e fiquem com Deus. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para gabaritarmos a prova do IADES, dessa vez a última, né? Então, como dissemos a vocês, não precisa ler o texto, vamos para a questão de número 1. Assinale a alternativa que reescreve corretamente a oração. A Política Nacional de Imunização, PNH, completou em 2013 10 anos de atuação no Sistema Único de Saúde, SUS, linhas de 1 a 3. A letra A diz assim: em 2013, a PNH completou, no SUS, 10 anos de atuação. Correto. Por quê? Porque em 2013 deve estar separado, pois é uma disjunta adverbial inicia, ordem direta. A PNH completou, no SUS, sim, porque a informação é: a PNH completou 10 anos de atuação. E no SUS, uma informação adicional, também deslocada, também isolada por vírgula. Marca-se a letra A e vai-se embora. Mas por que a B está errada? Porque diz completou-se. Então, a PNH não completou-se, ela completou 10 anos. Na C, porque está errado? Porque diz completou o SUS. Ela não completou o SUS, ela completou 10 anos. Esse é o complemento do verbo completar, 10 anos. Em 2013, diz que o SUS completou 10 anos. Não foi o SUS que completou 10 anos, foi a PNH. O mesmo erro na letra E que diz o SUS completou. Então, realmente, letra A, questão 1. Questão 2. Se você ficar sem dúvida em marcar essa questão, sem o texto, somente os verbos alterar e adulterar poderia trazer uma dúvida para você. Mas veja que alterar, ele tem uma carga semântica menos forte que adulterar. E quando você vai ao texto na linha 3, diz: sua proposta é alterar a relação. Eu não poderia dizer adulterar a relação. Então, você percebe logo que reconhecer não é assegurar, embasar não é identificar, mas basear é fundamentar. Então, você marcaria na questão 2 a letra D. Por que não a E? Porque materializar não é o mesmo que observar. Então, questão 2, letra D. Vamos para a questão 3. Considerando a regência dos vocábulos no texto, no que tange aos termos destacados nos trechos a seguir, é correto substituir no Sistema Único de Saúde, linhas 2 e 3, por em Sistema Único de Saúde, de forma alguma. Por quê? Porque esse Sistema Único de Saúde está necessitando desse artigo definido. Então, eu tenho que fazer aí a contração de em mais o, no. B. Entre gestores, trabalhadores e usuários do SUS, por dentre gestores. Não. Quando eu digo entre, está no meio. Quando eu digo dentre, eu tirei do meio. Olha que regência diferente. Então, nesse caso, esse entre não pode ser substituído por dentre. Na letra C, como parte do SUS, por enquanto parte do SUS. Sim, hoje na norma culta já se admite dizer enquanto parte do SUS em vez de como parte do SUS. Então, marca-se a letra C. Por que não a D? Porque quem contribui ou contribui com dinheiro, ajuda, ou contribui para a igreja, para a sociedade. Então, nunca contribui a. Então, realmente, a letra D está errada. Vamos para a letra E. Além da formação, por além de a formação.
Eu só vou separar a preposição de do artigo quando for um caso de ela preceder o sujeito. Olha, de ela preceder o sujeito, porque o sujeito não pode ser preposicionado. Então eu digo, está na hora de a onça beber água. A norma culta pede isso, embora alguns gramáticos digam que não. Por quê? Porque onça aí é o sujeito. E nesse caso, além de a formação, formação não é sujeito. Nem muito menos formação é um título que carrega em si o artigo, como o Diário de Natal. Eu li em o Diário de Natal. Eu li isso em o Guarani. Então, em casos de títulos que já carregam em si o artigo, ou em caso de sujeito, eu não posso contrair a preposição, nem combinar uma preposição com o artigo. Então, realmente, é a letra C, na questão 3. Vamos para a questão 4. Com base no trecho da cartilha do Ministério de Saúde, que aborda a Política Nacional de Imunização, PNH, assinale a alternativa correta quanto à estrutura das orações. No primeiro balão, o termo de conversa indica uma circunstância relativa ao substantivo roda. Por isso, trata-se da adjunta adverbial de modo. Eu nem vou ao texto, porque eu sei que roda sendo um substantivo, jamais poderia ser modificado por esse substantivo por um adjunto adverbial, visto que a adjunta adverbial jamais se combina com substantivo. Isso você viu muito bem durante as aulas nos círculos mágicos. Vamos para a letra B. O trecho, um instrumento importante da PNH, é o predicativo do sujeito da oração a qual se refere. Aí eu preciso ir lá para ver se esse instrumento importante do PNH está após um verbo de ligação e é realmente relacionado ao sujeito. Aí diz assim, olha só, no trecho do primeiro balão. O Programa de Formação em Saúde e Trabalho olha o verbo de ligação, um instrumento importante da PNH. Sim, então está após um verbo de ligação, está realmente se referindo ao sujeito. Quem é um instrumento importante da PNH? O Programa de Formação em Saúde e Trabalho. Então, realmente, a letra B está correta. Marco. Por que não a C? Porque diz, nós aprendemos um monte de conceitos. O termo destacado é complemento do verbo aprendemos. Se você aprendeu aquela forma idiota de reconhecer o objeto direto e o objeto indireto, o que? De quê? Você iria dizer que realmente de conceitos é complemento de aprendemos. Mas aqui no point, com a liete, você aprende que assim, quem aprende, aprende alguma coisa. Verbo transitivo direto. Logo de conceitos não se liga, aprendemos. Aí, monte de alguma coisa. Olha que a relação é com monte e não com aprendemos. Então, aí você percebe que o termo destacado é complemento do nome monte e não do verbo aprendemos. Vai para a letra D. As vírgulas antes e depois de trabalhadores justificam-se pela função de vocativo atribuída a esse vocábulo. Pode ser o vocativo realmente separado por vírgula. Vamos ver. Aí ela diz assim, olha. Em que nós, vírgula, trabalhadores, vírgula, não, isso aí é um aposto. Por quê? Porque nesse caso, trabalhadores é um substantivo que retoma o pronome substantivo nós. Isso me faz reconhecer um aposto. É uma função substantiva que retoma outra função representada por um substantivo. Então, não é um vocativo. Eu não estou falando com os trabalhadores. É assim caracterizado o vocativo. É aquela expressão que mostra com quem eu estou falando, a quem eu estou dirigindo a mensagem. Que não é o caso, portanto, não sendo vocativo, a letra D está errada e vamos passar a letra E. No segundo balão, a expressão propor mudanças consiste em objeto direto do verbo transitivo direto poder. Olhe bem que esse verbo poder está usado aí como um modalizador, um auxiliar. Poder propor mudanças. Você não pode nem desdobrar esse poder propor, poder que propusamos, você não tem nem como, tá vendo? Não tem nem como você imaginar, passa a se propor para ser uma outra oração. Aí você percebe que isso é uma locução verbal. Então ele não é realmente objeto direto do verbo transitivo direto, não. É um auxiliar. Então, nesse caso, letra B está correta. Vamos para a questão 5, que diz assim. Com base na norma padrão e considerando as regras de pontuação, assinale a alternativa correta. No primeiro balão, é correto interligar a primeira oração ao segundo período mediante a inserção de ponto e vírgula no lugar do ponto final. Aí eu leio, o Programa de Formação em Saúde e Trabalho é um instrumento importante da PNH, ponto e vírgula. É uma roda de conversa em que nós, trabalhadores, analisamos e discutimos o trabalho que a gente faz.
Posso colocar sim, foi dito tanto nas aulas como na revisão, no aulão lá no sábado, que o ponto e vírgula ele pode separar as enumerações que estão discriminadas. E ela está discriminando aqui. É um instrumento importante da PNH, é uma roda de conversa, estão vendo? Então, nesse caso, posso sim letra A. Por que não letra B? Diz, por ser uma intercalação, a expressão em saúde e trabalho, então quando eles intercalação, eles informação adicional, não é? Intercalação eu posso pular por cima porque eu posso intercalar. Em saúde e trabalho deve estar isolada por vírgula. Aí eu vou olhar, diz assim, o programa de formação em saúde e trabalho. Não, não é intercalação. Que programa é esse? Programa de formação. Formação em quê? Em saúde e trabalho, não é intercalação. Inclusive eu não posso intercalar colocando. Em saúde e trabalho, o programa de formação é um instrumento, estão vendo? Então, como não é intercalada, a letra B está errada. A C diz, no primeiro balão, as vírgulas que isolam o vocábulo trabalhadores são facultativas. Nós vimos na questão anterior que trabalhadores é um aposto. Portanto, naquele contexto de aposto, porque existem apostos que não usam a vírgula, mas naquele contexto aquele aposto é sim virgulado, as vírgulas são obrigatórias e nesse caso aqui a letra C está errada porque diz que as vírgulas são facultativas. Vamos para a letra D. No período que ajudam a gente a pesquisar, é correto inserir uma vírgula após o primeiro verbo desse trecho. Quem ajuda, ajuda alguém, a gente, a alguma coisa a pesquisar. Verbo transitivo direto e indireto. Como é que eu vou então colocar uma vírgula após ajudar? De jeito nenhum eu vou separar o verbo, transitivo direto e indireto, dos seus complementos imediatos, objeto direto e objeto indireto. Essa regra sempre nós dizemos nas aulas. Não se separa sujeito de predicado por vírgula, nem o objeto e nem o nome dos seus complementos imediatos. Então, de jeito nenhum, letra D. Vamos então para a letra E. Antes da expressão se forem necessárias, é obrigatória a inserção da vírgula. Não, porque eu vejo que isso aqui, se forem necessárias, é uma oração. E está aqui dizendo aqui, ó, ajudam a gente a pesquisar e entender melhor o nosso trabalho e poder propor mudanças se forem necessárias. Então, não. Se essa oração estivesse realmente anteposta à principal, seria obrigatório usar a vírgula, mas ela está posposta. E o lugar da adjunta adverbial, mesmo em forma de oração, é no final do período. Então, não é realmente obrigatória a inserção da vírgula e a letra E está errada. Questão 5, a resposta é letra A. Questão 6. A respeito dos aspectos morfossintáticos do texto, assinale a alternativa correta. Na oração, o programa de formação em saúde e trabalho é um instrumento. O verbo ser pode ser flexionado no plural, pois também concorda com saúde e trabalho. Necas de pitibiriba. Por quê? Porque eu estou vendo aqui que saúde, né, está preposicionado em saúde e como há um paralelismo e no trabalho. Então, nesse caso, sendo preposicionados, só se eles fossem adjuntos adnominais de um sujeito partitivo. Como no caso não são adjuntos adnominais de um sujeito partitivo, não podem flexionar o verbo no plural. E isso foi muito bem dito para vocês. Então, nada de marcar a letra A. Vamos para a letra B. Na oração, o trabalho que a gente faz, o vocábulo destacado, pronome relativo, isso foi dado várias vezes, não só durante as aulas como na revisão, que vocês podem distinguir um pronome relativo substituindo o vocábulo que por qual e suas variações. Na oração, o trabalho, o qual a gente faz. Inclusive, você pode colocar o nome que antecede o pronome relativo no lugar dele. O trabalho a gente faz. Então, isso realmente é um pronome relativo. Então, eu marco a letra B de bola. Por que não a C? O sujeito dos verbos analisamos e discutimos é oculto. Não, nós vimos inclusive em duas questões anteriores, que é nós analisamos, nós trabalhadores analisamos e discutimos. Então, quem analisa? Nós. Nada de sujeito oculto. Vamos para D. No período, ajudam a gente a pesquisar. O emprego do acento indicativo de crase é facultativo na primeira ocorrência do vocábulo a. Não, por quê? Porque quem ajuda a ajudar alguém a alguma coisa. Já existe a preposição em a pesquisar. Então, a gente não poderia jamais ser preposicionado, porque esse verbo é transitivo direto e indireto. Então, ele pede um complemento preposicionado e outro não preposicionado. Então, necas de pitibiriba, de crase C é facultativo. De jeito nenhum, ela não pode ocorrer. Na letra E. Na oração, se forem necessárias, é correto substituir o termo destacado por quando? Ele não fala aqui em sentido, ele fala em correto.
Não é correto. Por quê? Porque se é uma conjunção que indica condição. E quando é conjunção que indica tempo. Então, não seria correto você substituir uma conjunção de condição por uma conjunção de tempo. Então, nesse caso, letra E também não é alternativa. Questão 6, letra B de bola. Vamos para a questão 7. Considerando as informações veiculadas pelo texto. Que texto? Nem leia. Só leia quando for necessário você buscar a resposta. Aí, é correto afirmar. A filha de Marcela Nazário Pedrosa foi o primeiro bebê a nascer no Rio Grande do Norte em 2014. Aí eu vou procurar um texto. Cainara foi o primeiro bebê a nascer na maternidade de Januário Sico. Não diz Rio Grande do Norte, diz maternidade de Januário Sico. Então, nada de marcar a letra A. B. Cainara nasceu às 23h40 do dia 1º de janeiro de 2014. Diz aqui, a menina, filha de Marcela Nazário Pedrosa, de 20 anos de idade, nasceu aos 20 minutos dessa quarta-feira. Então, nasceu a 1h20 da madrugada, ou aos 20 minutos do dia, né? Então, ela não nasceu realmente na noite, às 23h40. Ela nasceu aos 20 minutos, depois da meia-noite, 20 minutos, 1h20. Então, desculpem, meia-noite e 20. Então, nesse caso, já nasceu no outro dia, porque aí a parte 10 já começa a madrugada do outro dia. Então, não é a letra B. Vamos para a letra C. Marcela Nazário, ao fazer a primeira declaração à imprensa sobre a filha, já se encontrava na ala onde Cainara seria examinada. Continua a ler o texto. Aí diz, quero tudo de bom para a vida dela, disse a mãe ao sair da sala de parto, já no caminho para outra ala da maternidade. Então, não se encontrava na ala, ainda estava a caminho. Não pode ser a letra C. D. Marcela Nazário não ofereceu resistência à possibilidade de dar à luz na virada do ano. Aí diz aqui, Marcela informou que, quando soube, então passaram isso para ela, propuseram isso a ela, quando soube que poderia dar à luz na virada do ano, planejou, entre aspas, para ser no primeiro dia do ano. Então, realmente, é a letra D de dado. Ela não ofereceu resistência à possibilidade de dar à luz na virada do ano. Marca-se a letra D. Por que não a E? A enfermeira Rejane Lucena descartou qualquer possibilidade de realização de outro parto na maternidade de Januário Sico no primeiro dia de 2014. Aí diz aqui, a enfermeira Rejane Lucena, que estava de plantão e acompanhou a reportagem da Tribuna do Norte, comentou que o movimento está bem tranquilo. Marcela chegou agora à noite de Pedro Velho, já em trabalho de parto. Não há nenhum outro parto previsto entre as mulheres que estão na casa. Só se chegar a possibilidade, só se chegar alguém agora à noite. Então, ela não descarta qualquer possibilidade, não. Ela diz só se chegar. Realmente, questão 7, letra D de dado. Questão 8. Assinale a alternativa que, em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa, apresenta outra redação para a menina, vírgula, filha de Marcela Nazário Pedrosa, vírgula, de 21 anos de idade, vírgula, nasceu aos 20 minutos desta quarta-feira. Aí a letra A registra. A menina sem vírgula. Ora, aí essa sem vírgula é uma restritiva, a menina a qual é filha. Então, como a sem vírgula é uma restritiva, eu não posso marcar a letra A. Porque olhem que lá em cima a ideia está com uma generalização. A menina, vírgula, filha de Marcela Nazário Pedrosa, vírgula, estão vendo? Então, A não pode. Na B você já encontra a vírgula. A menina, vírgula, que é filha de Marcela Nazário Pedrosa, vírgula, a qual tem. Quem tem? Marcela. Então, esse qual é sujeito. Está no lugar de Marcela. Marcela tem 21 anos de idade. Não pode ser craseado. Na C, ocorre o mesmo agora com a menina. A menina, a qual é filha. Quem é filha? A menina. Não posso crasear. Sujeito não é preposicionado. O mesmo erro eles cometem na letra D. A menina, a qual é filha. Não é isso? Então, só pode ser a letra E. A menina, vírgula, que nasceu aos 20 minutos desta quarta-feira, vírgula, é filha de Marcela Nazário Pedrosa, a qual, Marcela Nazário, né, tem 20 anos de idade. Pronto, sem essas crases que indicariam que o sujeito estaria preposicionado, seria uma transgressão à norma culta. Então, questão 8, letra E. Questão 9 diz assim. Quanto aos recursos de coesão e as questões sintáticas que envolvem o segundo parágrafo, assinale a alternativa correta. A oração, ao sair da sala de parto, já no caminho para outra ala da maternidade, relaciona-se com o anterior por meio da ideia de tempo. Se no lugar de ao sair eu puder colocar quando, aí pode ser.
Aí vamos lá para o texto, eu digo assim: quero tudo de bom para a vida dela, disse a mãe quando saía da sala de parto, já no caminho para outra ala da maternidade. Sim, então realmente essa A está correta. Eu nem perco tempo lendo as demais alternativas. Já marco A e vou para a questão 10. Mas por que não é a B? Porque diz o pronome relativo onde retoma o termo sala de parto. Quando a gente vai olhar, diz assim, olha, para outra ala da maternidade, onde seriam feitos os primeiros exames. Onde seriam feitos os primeiros exames? Na outra ala da maternidade e não na sala de parto. Então, esse onde não retoma a sala de parto, retoma outra ala da maternidade. Por isso, não marcar a letra B. C. Na linha 8, Marcelo informou que, e quando soube que, os conectivos destacados introduzem orações que desempenham funções sintáticas. Quem desempenha função sintática realmente é a oração substantiva e a oração adverbial. Então, nesse caso, eu percebo logo que isso é uma oração substantiva. Marcelo informou isto e sou quando soube isto. Então, realmente, tem um verbo aí transitivo direto informou e tem aí outro transitivo direto que. Então, as funções sintáticas são idênticas e não diferentes. Eu tenho duas orações que vão ser orações subordinadas, substantivas, objetivas, diretas, porque esses conectivos como conjunções integrantes estão introduzindo orações com função de objeto direto e não funções sintáticas diferentes. Por isso, não marcar a letra C. D. A conjunção para, isso foi dado em sala de aula mais de uma vez, em suas duas ocorrências, na linha 6 e 9, é um elemento coesivo que indica ideia de finalidade. Pode indicar, eu tenho aqui o texto para olhar se todos os dois para estão indicando realmente finalidade. Então, na linha 6 diz assim, já no caminho para outra ala. Não é já no caminho objetivo de outra ala, já no caminho com o fim de outra ala, já no caminho na direção. Então, esse para tem ideia de direção. E na 9, o que é que tem? Planejou para ser, no primeiro, planejou a fim de que fosse. Aí tem ideia, sim, de finalidade. Então, não posso marcar a letra D porque diz que ambos têm ideia de finalidade. E por que não a E? Porque diz a redação, planejou para que fosse, no primeiro dia do ano, comprometeria a coesão? Não, por que não comprometeria? Eu simplesmente passei de usar um conectivo preposição para usar um conectivo conjunção, né? Uma locução conjuntiva. Então, o verbo fica desdobrado para que fosse, enfim, de para ser. Então, no caso, realmente a letra E não compromete. Como ele diz compromete, a letra E está errada. E você marcaria aí a letra A na questão 9. Vamos na questão 10, que eu achei super esquisita. Por que super esquisita? Porque diz assim, caso o autor do texto optasse por empregar como transitivo direto e indireto, aí eu tenho que obedecer essa loucura dele. O verbo destacado na passagem poderia dar à luz. Então, o que é que ele está dizendo? Que a mãe deu à luz a menina. Então, a mãe pegou a menina e entregou a menina para a luz, como objeto indireto. Porque, na realidade, esse a luz seria uma adjunta adverbial de lugar. Ela trouxe a menina para a luz. Para onde? Para a luz. Mas ele quis considerar. Então, aqui eu nem posso anular a questão, porque diz aqui, olha, caso o autor do texto optasse por empregar como transitivo direto e indireto. E deu esse sentido louco ao verbo parir, né, que é trazer a luz. Aí ele diz, poderia dar a luz. Então, quem dá alguma coisa a alguém. Transitivo direto e indireto é isso. E nós vimos isso na revisão, na sala de aula ontem, né, no aulão. Então, não posso marcar a letra A, porque ele preposiciona aqui os dois elementos. Dá a luz a uma menina. Se o verbo é transitivo direto e indireto, um é proposicionado, outro não. A, fora. B, poderia dar a luz, crase, a uma menina. Crase, dois preposicionados. E outro erro, crasear antes de uma. Não se craseia. Você nunca começa uma frase com uma menina sendo sujeito, usando artigo a antes de uma. Né? Você diz, uma menina é linda, e não a uma menina é linda. Então, B, fora. C, poderia dar a luz a uma menina. Novamente a crase antes do uma. D, poderia dar a luz uma menina. Não, os dois termos sem preposição aqui você não saberia o que é objeto direto ou indireto. Tem que haver um preposicionado e um não preposicionado para marcar a distinção das duas funções. Então só pode ser a letra E. Poderia dar para a luz uma menina. Uma menina ser dada
para a luz. Verbo transitivo direto e indireto, objeto direto a menina, objeto indireto a luz, como ele colocou nessa loucura dele aí. Então, questão 10, letra E. Espero que você tenha lembrado, né, muito bem as aulas e por isso tenha se dado bem. É isso que eu espero de você e estaremos com vocês em algumas oportunidades que poderão surgir. Até logo. Olá pessoal, eu sou o professor Rafael Tavares e estou aqui para comentar para vocês as questões da prova da maternidade Januário 5, nível superior. Então vamos lá. Nós temos uma prova do SUS semelhante às demais, a do Ana Bezerra, a do Onofre Lopes. Então a banca manteve o seu ritmo, manteve o seu estilo de prova, assim como nós esperávamos. Ele trabalhou o controle social, a Lei 8080, os sistemas de informação, mas dessa vez eles tiraram os determinantes sociais de saúde. Vamos lá ver as questõezinhas. Questão de número 21. Com base na Resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, assinale a alternativa que indica a recomendação dada para a renovação das entidades representativas. Letra A. Como conselheiros, devem ser alteradas a participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, a representação do Poder Judiciário e a representação do Ministério Público. Pessoal, essa alternativa está incorreta. A gente vai ter que lá na terceira diretriz da Resolução 453, no tópico 8, lá está dizendo que eles não poderão participar, não poderão constituir o Conselho de Saúde. Letra B. Das vagas do Conselho, 50% devem ser destinadas a entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde. É errado também, pessoal. A gente sabe que esses 50% eles são direcionados aos usuários, que a gente sabe também que é de forma paritária dos usuários em relação aos demais componentes. Letra C. A cada eleição, os segmentos de representações de usuários, trabalhadores e prestadores de serviços, ao seu critério, devem prover a renovação de no mínimo 30% de suas entidades representativas. Isso daí também, pessoal, está correto. A gente vai ter lá na terceira diretriz também falando sobre essa renovação. Inclusive, nós comentamos esses 30% na nossa revisão lá no Point, né? Então aqui no Point a gente revisou e essa questãozinha a gente apostou que ia cair e de fato caiu. Letra D. A relação de entidades representativas a serem renovadas deverá ser homologada nas conferências nacionais de saúde. Também não está correto, isso aí é incoerente com a resolução. Letra E. Das vagas do Conselho, 25 devem ser destinadas aos jovens entre 18 e 25 anos de idade. Também está incorreto isso. Nada fala em relação à faixa etária na Resolução 453. Portanto, temos que a alternativa correta é a letra C. Questão de número 22. De acordo com o artigo 2º da Lei 8080/90, o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem ao ou então a. Letra A. Fortalecimento da raça brasileira e a sua qualificação como uma das superiores no mundo moderno. Gente, isso é absurdo, né? Não tem nada a ver com a nossa Constituição. Isso parece mais coisa lá do nazismo. Letra B. Redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Esse texto está totalmente coerente com a Lei 8080/90, lá no artigo 2º, parágrafo 1º. Portanto, essa é a alternativa correta. Letra C. Aumento do risco de doenças e ao estabelecimento de condições que assegurem acesso universal aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Gente, aumento do risco, pelo contrário, né? Redução desses riscos. Portanto, a letra C está incorreta. Letra D. Exposição da população brasileira a endemias
e viroses situacionais. Também isso aí fica totalmente incoerente e não tem nada a ver. É algo, a Lei 8080 ela é muito mais ampla do que isso. A letra E, acesso privilegiado às ações e aos serviços de saúde para a sua promoção, proteção e recuperação. Aí também a gente vai ter isso daí meio que incoerente com a Lei 8080/90. Portanto, a alternativa correta é a letra B, que está lá bem direitinho no artigo 2º, no parágrafo 1º. Questão de número 23. No campo de atuação do SUS, é correto afirmar que estão incluídas, letra A, capacitação de professores do ensino fundamental e médio. Então, o que é que tem a ver professores com o Sistema Único de Saúde? Nada tem a ver, então está incorreto. Letra B, criação de instituições superiores de ensino em parceria com instituições do terceiro setor. Então, a criação dos sistemas de ensino superior, dessas instituições, isso aí fica a cargo do Ministério da Educação, e não do Ministério da Saúde, muito menos do Sistema Único de Saúde. Letra C, formulação das políticas nacionais de proteção ambiental. Então, a proteção ambiental também não é função do Sistema Único de Saúde. O SUS apenas auxilia, né, em algumas relações, em algumas situações relacionadas ao meio ambiente, mas isso daí é responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente. Legal? Letra D, vigilância nutricional e a orientação alimentar. Então, algumas pessoas ficaram pensando, meu Deus, vigilância nutricional, será que não tem a ver? Tem a ver sim, tanto a vigilância nutricional quanto a orientação alimentar. E a gente comenta, né, na sala com os nossos alunos que essas são atribuições relacionadas à profissão de nutrição, né? E tem tudo a ver com o Sistema Único de Saúde. Portanto, a letra D é a alternativa correta. Letra A é proteção individual e a coletiva dos cidadãos. Então, algumas pessoas ficaram com a pulgazinha atrás da orelha, porque lá na Lei 8080/90, um dos campos de atuação do SUS é a vigilância em saúde do trabalhador, né? Então, algumas pessoas ficaram com dúvidas sobre isso daí. Entretanto, a alternativa correta é a letra D e está isso, inclusive, do jeito que está escrito aqui na prova, está escrito lá na Lei 8080/90, no artigo 6. Legal? Vamos para a questão de número 24. Entre os mecanismos institucionalizados que garantem a participação e o controle social do SUS, é correto afirmar que estão as ou os. Letra A, auditorias feitas pela Controladoria Geral da União e pelas instituições semelhantes nos estados e nos municípios. Não, isso não tem nada a ver. B, Conselho de Saúde e as conferências de saúde com representatividade dos distintos atores sociais. Então, essa é a alternativa correta. A gente lembra que o SUS vai ter duas instâncias colegiadas e elas são exatamente essas descritas na alternativa letra B, Conferência e Conselho de Saúde, que a gente também comentou no nosso aulão de véspera. Letra C, fiscalizações permanentes feitas pelos tribunais de contas em todos os recursos destinados aos projetos de saúde coletiva preventiva do SUS. Então, também não tem nada a ver. Letra D, canais de ação preventiva do Ministério Público, também está incoerente. E letra E, diligências feitas pelos organismos internacionais em ações de saúde financiadas pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. Também está incoerente com o enunciado da nossa alternativa. Portanto, a alternativa correta é a letra B. Vamos agora para a nossa 25ª questão e última do SUS, né? Considerando o SUS pré-natal, assinale a alternativa correta. Letra A. O SUS pré-natal atendeu apenas aos estados do sul e sudeste do país. Então, galera, isso aqui está totalmente incoerente, porque o SUS pré-natal é um sistema que atende a toda a população brasileira, então atende todos os estados, todas as regiões. Então, a alternativa A está incorreta. Letra B, o SUS pré-natal é um software para o acompanhamento das gestantes inseridas no programa de humanização do aleitamento materno do SUS.
Então, também está incorreto. Não é um programa de humanização de aleitamento. É um programa de humanização no pré-natal e no nascimento. Legal? Então, a alternativa B também está incorreta. Letra C, de forma contraditória, o CIS pré-natal não permite acompanhamento de gestação de alto risco. Galera, isso aí também está incoerente. Nós temos que uma das principais áreas de investigação do CIS pré-natal é inclusive o pré-natal de alto risco. Legal? Alternativa D. O CIS pré-natal melhora o acesso, cobertura e qualidade do acompanhamento pré-natal e permite o repasse do incentivo financeiro aos municípios. Gente, essa é a alternativa correta. Sabendo do processo de formação da informação, a gente ficaria com a quase certeza que era essa questão, porque melhora o acesso, a cobertura, a qualidade, isso tá tudo relacionado com a função e com o processo de formação da informação nos sistemas de saúde. A gente só ficaria em dúvida em relação ao repasse de incentivos financeiros aos municípios, mas quando ele fala a palavra incentivo financeiro, então quando é incentivo é para incrementar o que os municípios já recebem. Então isso aí de fato está correto. Letra E, para posterior pagamento intrateto, cadastro e conclusão, o CIS pré-natal gera fatura para o CIAD-SUS. Então, gente, a alternativa E também está incorreta, ela também está incoerente com o que pede o nosso enunciado. Portanto, a alternativa correta é a letra D. Foi bom, pessoal, estar com vocês, brincar com vocês e fazer muitas questões com vocês. Desejo sucesso e até os próximos concursos. E aí, galera, tudo bem com vocês? Não achei essa prova difícil, então vocês que estudaram no Point, vocês que assistiram ao aluno de véspera, vocês que assistiram ao aluno online, vocês que assistiram todas as outras correções, também não achou essa prova difícil. Então vamos começar logo a responder a questão 11? Acompanhe comigo. Sejam um A, B e C, três conjuntos quaisquer, tais que A está contido em B união C e X pertence a A. Assinala a alternativa que vale sempre, independentemente de outras condições específicas de A, B, C ou X. Vem para cá, câmera, acompanha aqui. Olha aqui. A está contido em B união C, concorda? A está contido em B união C. A palavra contido você troca por dentro, então está dizendo que A está dentro de B união C. Essa ideia de união, pessoal, me permite três possibilidades. Temos B união C, então pode haver coisas aqui ou coisas aqui. Tranquilo? A questão falou que A está dentro dessa relação. A está contido nessa relação. Como a relação de união me permite três opções, então A pode estar aqui, A pode estar aqui e A pode estar aqui. Concorda? Então, a alternativa correta é a letra E. X pertence a B, tá aqui, ó. Porque X é o que? Elemento de A. X é elemento de A. Os X estão aqui, viu, pessoal? Os X estão aqui. Então, X pertence a B, vai pertencer a toda essa relação, ou X pertence a C. Essa relação. Letra E. Próxima questão, acompanha comigo. Questão 12. O motorista percorreu metade do trecho entre duas cidades e avançou mais um sexto do trecho total. Após dirigir mais um pouco e antes de chegar no quarto final do trecho da estrada, parou em um posto de gasolina. Sabendo-se que uma das respostas é verdadeira, assinala a alternativa que indica a fração do trecho entre as duas cidades que ele tinha percorrido quando chegou a este lugar. Pessoal, quando chegou a este lugar, você considera que foi o ato de ter chegado no posto de gasolina, tá bom? Vamos entender. Observe que na primeira etapa, ele andou um meio do trecho. Na segunda, ele andou um sexto. Somando as duas frações, eu tenho 8 sobre 12 avos. 8 dozeavos.
que se aproximadamente 66%. Ou seja, na primeira mais a segunda etapa, a soma de 1/2 mais 1/6, ele dirigiu 66%. Aí olha o detalhe que a questão dá. Ela fala que ele dirigiu mais um pouco antes de chegar no quarto final do trecho da estrada. Essa expressão no quarto final do trecho da estrada está indicando que ela pegou toda a estrada e dividiu por 4 partes. Toda a totalidade, se relacionando com a porcentagem, será 100%. Como dividir em 4 é porque cada parte seria 25%. Tranquilo? E a questão mencionou, dirigiu mais um pouco antes de chegar no quarto final do trecho da estrada. Ele parou no posto, não é isso? Então, o que foi que aconteceu? Ele fez os 66% e, digamos que esteja aqui os 66%, certo? Mais ou menos aqui. Ou melhor, mais ou menos aqui. E dirigiu mais um pouco antes de chegar no quarto final do trecho da estrada. Então ele foi daqui até mais ou menos aqui. A questão diz que ele não chegou ao quarto da estrada, foi antes. Então vamos tomar como referência que ele chegou mais ou menos aqui. Observe que a pista foi dividida em 4 partes. Então foi o que eu fiz, ó, 25, 25, 25, 25. 4 partes, tranquilo? A questão quer saber a alternativa que indica a fração do trecho entre as duas cidades que ele tenha percorrido quando chegou a esse lugar. Olha aqui, pessoal. A fração que ele percorreu vai estar no intervalo entre 66 e 75. Por quê? Porque ele andou mais um pouco, ou seja, mais um pouco de 66, parou quando chegou no posto. Ok? E a questão menciona que é antes do quarto do final do trecho da estrada. Então o intervalo vai estar entre 66 e 75. A alternativa que me permite avaliar isso é a C, porque quando eu transformo em forma de porcentagem eu tenho 70%, que é um valor que vai entre 66 e 75%. Letra C. Acompanha comigo a próxima questão, questão 13. Para calcular o preço de venda de cada mercadoria que produz, o dono de uma lanchonete calcula imediatamente o preço que paga pelos ingredientes da mercadoria, somando ao custo de produção interna e acrescenta 30% de lucro a esse valor. Se o cliente paga R$ 9,10 por um lanche, assinada é a alternativa que indica quanto em reais ele está pagando de lucro à lanchonete. Vamos entender. A questão fala que inicialmente paga pelos ingredientes da mercadoria, somando ao custo da produção interna e acrescenta 30% de lucro a esse valor. Ou seja, encontra um determinado valor que eu não sei quem é, que vai ser 100% da mercadoria, e soma 30% para corresponder ao lucro dessa mercadoria. E a questão disse que o cliente paga R$ 9,10. Pessoal, esses R$ 9,10 vai ser 130%. Porque foi calculado o valor de custo e acrescentou 30% para ter o lucro para a organização. Então como é que a gente vai fazer? Vai fazer através de uma regra de 3. 130 corresponde a 9,10. 100%, que é o preço da mercadoria sem a porcentagem de lucro. Quanto é que vai ser? Eu vou encontrar R$ 7,00. A questão quer saber o quê? Quanto em reais ele está pagando de lucro à lanchonete. Então basta eu efetuar uma mera subtração. 9,10 menos R$ 7,00, 2,10. Eu vou encontrar a letra A. Tranquilo? Letra A. Próxima questão, acompanhe comigo. Pessoal, só um detalhe. Essa questão é passiva de recurso. Com certeza ela vai estar anulada. Preste atenção. Considere a sequência cujos 3 primeiros termos são 3, 6 e 9 círculos, não é isso? De quantos círculos é formado o 20º termo dessa sequência? Vamos entender. Olha, se vocês observarem, a primeira figura para a segunda aumentou quantos círculos? 3 círculos. Da segunda para a terceira aumentou quantos círculos? 3 círculos.
Então a gente vai entender que necessariamente vai obedecer o mesmo padrão, sempre aumentando 3 círculos, ok? Pessoal, da primeira figura até a 20ª, que a questão quer, vai se ter 19 pulos. Cada pulo corresponde a 3 círculos, foi o que a gente viu. Tranquilo? Então cada pulo corresponde a 3 círculos. Como se terá 19 pulos, irei fazer 19 vezes 3, somado com os 3 círculos da primeira figura, porque quando eu coloco os pulos, eu não conto a primeira figura. Ao efetuar essa relação, primeira multiplicação e depois a soma dos dois termos, eu vou encontrar 60 círculos. 60 círculos. Nas alternativas, não tem 60 círculos. É por isso que provavelmente deverá ser anulada. Essa questão também responderei por progressão aritmética. No entanto, o edital de vocês não falou. Então essa é a forma mais rápida e também que não envolve a progressão aritmética para poder ser respondida. Próxima questão, acompanhe comigo. Sejam A está contido em B e B, aí ele dá os elementos 22, 101, 1200, deu um conjunto dentro também dessa relação, 22, 101, mais outro conjunto, 101 e 1200 e fechou as chaves. A alternativa que vale sempre, independentemente de outras condições específicas de A, é que A intersecção B é igual a... Pessoal, preste atenção nesse detalhe. Eu não precisaria nem considerar esses elementos para responder a questão. Não precisaria considerar esses elementos. Observe. Ele diz que A está dentro, está contido em B. A está contido em B. Ele quer saber, independente de outras condições específicas de A, é que A interseção B sempre será. Vamos lembrar do conceito de intersecção. O que é intersecção de conjuntos? São os elementos que possuem tanto a um como a outro. Concorda? Elementos comuns que possuem tanto um conjunto como o outro. Esses elementos, todos esses elementos de A, pessoal, pertencem a A? Pertencem. Pertencem também a B? Pertencem. Então, quem são os elementos comuns tanto de A como de B? São todos, pessoal, os elementos de A. Então, A intersecção B sempre dará A. Letra B de bola. Galera, qualquer dúvida, me encontra aqui no Point dos Concursos e estamos aí.